Olá, seja muito bem-vindo de volta, dando continuidade ao nosso treinamento. Na última aula, a gente aprendeu a utilizar o QPixMap para exibir uma imagem na nossa Libo, né? Tem outra maneira de fazer também, eu vou te mostrar quando a gente estiver fazendo a parte do QT, do curso lá do QT Designer, eu vou te mostrar passo a passo. E nessa aula, a gente vai aprender sobre o QCheckbox, que é um recurso muito útil, um widget muito útil para a gente poder utilizar em projetos. Provavelmente em alguns dos seus projetos você vai precisar usar, tá? Então eu vou criar um novo arquivo que é da aula 05, partindo da aula do QT que a gente iniciou, tá? A gente fez o início aprendendo Python, o necessário para a gente poder fazer os nossos projetos. Mais para frente também pretendo lançar um curso avançado mesmo, utilizando classes e também metaprogramação aqui para você poder ficar super avançado. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui, vai ter bastante conteúdo aqui ainda que eu pretendo trazer de qualidade, conteúdos avançados que vai fazer você chegar no próximo nível, tá? Então vamos iniciar aqui com o nosso QCheckbox. Vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer é importar o módulo sys, né? A gente poderia até aproveitar o código anterior, mas vamos fazer de novo para você praticar, fixar esse conhecimento mesmo, tá? Vamos para o site 6, que é a biblioteca que a gente vai importar. .qt widgets, import, então a gente vai importar aqui, import o que application, vamos importar o que checkbox e o que main window, que é a nossa janela principal. E aí a gente vai criar a nossa classe que você também já aprendeu a criar, então class main window, que vai ser a nossa classe principal, main window. E aí aqui ela vai dar aqui main window, para a gente herdar todos os métodos e propriedades que a main window oferece, tá? E aí a gente vai colocar um def init, que é o método construtor da nossa classe. Init. Ele vai trazer isso daqui, todo parent, essas coisas, mas mais para frente a gente vai aprender sobre isso, tá? Por enquanto a gente só vai deixar o self aqui, porque a gente não está tendo nenhuma classe parent aqui para a gente executar janelas, tá? Então a gente vai deixar dessa maneira, apenas dessa maneira. Mais para frente eu vou explicar isso aqui para não confundir você que está iniciando, tá? Vamos dar um título para nossa janela, self.setWindowTitle, tá? Então self, porque já é a nossa janela que está herdando daqui main window aqui, tá? É a nossa janela principal e estou dando um título para ela. E aí eu vou colocar aqui no meu título, posso colocar aqui checkbox, que é o que a gente vai aprender nessa aula, tá? Como que a gente faz para criar o nosso QCheckbox? Primeiro eu vou colocar uma variável check. E aí eu vou colocar aqui um QCheckbox, que é a nossa widget que a gente vai aprender nessa aula, tá? Depois eu vou colocar isso aqui, ó. Este é o meu checkbox, tá? Só um texto para ele pegar esse texto. E aí a gente vai definir o estado desse checkbox que ele vai iniciar. Lembra que o checkbox você pode marcar ou desmarcar. Então a gente consegue definir o estado dele. Como que a gente faz? Set checked state. Então toda vez que a gente vai atribuir alguma coisa que não quer ter, a gente utiliza a palavra set, tá? Quando a gente vai setar um texto, setar um valor, é set, tá? Então set checked state. Se checar o estado do checkbox. E para isso, para a gente colocar o status, para a gente checar aqui, a gente precisa importar o QT. Então, from PySide6, .qtcore, que ele vem do qtcore, que é o coração do QT, né? qtcore, import o QT, que a gente vai ter todas as propriedades para a gente fazer condições aqui, tá? Então, qt.checked, tá? Então, se tiver, aqui a gente vai colocar qt.checked. Tá? Ele não deu o autocomplete aqui. Deixa eu colocar checked. Você vê certo? Sim, tá certinho. Tá? Ele vai colocar checked pra gente agora, utilizando a propriedade do QT. E aí, sim, agora a gente vai atribuir a nossa janela, tá? Então, checked, state, changed. A gente vai colocar para mudar o estado. Quando ele mudar o estado, eu vou conectar alguma coisa só para exibir, tá? Eu não fiz a função ainda para exibir. Então imagina, toda vez que o estado do meu checkbox mudar, se eu tiver marcado ou desmarcado, ele vai conectar alguma função, que é o que a gente espera mesmo numa aplicação que a gente está desenvolvendo, né? Quando marcar, eu quero que ele faça alguma coisa.
Então, eu vou colocar aqui uma função chamada mostrar estado, né? State. Mostrar state, tá? Em inglês com português aqui. E aí ele vai receber um argumento, qual que é? Pode colocar qualquer variável aqui, tá? Que ele vai receber uma variável que é o estado, se ele tiver marcado ou desmarcado, tá? Então eu vou colocar um print aqui. A variável que eu coloquei, se ele for igual qt_checked, tá? qt.checked. Se ele tiver igual o qt_checked, ó, eu coloquei 2 sinal de menos aqui, é 2 sinal de igual, tá? Então se ele for, ele vai imprimir se ele é igual ou não, tá? E aí eu vou imprimir também o S, que é o por padrão, tá? Se a gente fosse executar dessa maneira aqui, connect, quando eu conectar a função, eu teria que colocar a função utilizando o lambda aqui para poder colocar. Mas no Qt, ele já passa o argumento na função. Então se eu colocar self.mostrar state, ele já vai passar aqui o estado automaticamente para essa função que tem um parâmetro. Se eu tivesse mais parâmetros aqui, como é que eu teria que fazer? Eu teria que utilizar uma expressão lambda para poder arrumar, para trazer certinho aqui os dados, tá? Porque aqui por padrão ele vai passar apenas um parâmetro. Prontinho. Agora para executar nossa janela a gente precisa instanciar a nossa classe. Então aqui, QMainWindow vai ser igual ao nosso MainWindow, que é a nossa classe principal, tá? Antes a gente vai colocar o nosso app, que vai ser o QApplication. E a gente vai pôr o sys.argv para ele poder executar e encerrar a nossa aplicação. E aí agora a gente vai pedir para exibir a nossa janela, tá? Exibir window.show. E aí, aqui no show, e o app.exe para ele poder executar a nossa aplicação. Então vamos testar para ver se está tudo ok? Vamos lá, executando. Deixa eu abrir. Antes de executar, faltou alguma coisinha aqui, ó. Self.set, né, central widget. A gente vai colocar aqui o nosso checkbox, porque senão ele não vai ficar solto aqui, né? A gente criou ele, mas não colocou ele em lugar nenhum. Quer dizer, eu não coloquei em lugar nenhum, né? Então, tem que colocar. Toda vez que a gente vai atribuir alguma coisa, a gente utiliza o set para ele setar aquele argumento. Bem disso, tá? Toda vez que a gente quer colocar set text, set value, então toda vez que a gente vai colocar valor ao texto, a gente utiliza o set para poder executar, tá? Agora tá aqui o nosso checkbox, veja só. Quando eu marcar, desmarcar, ele tá imprimindo falso aqui, né? Porque ele deixa como falso, mesmo a gente colocando aqui, às vezes dá um bug mesmo. Mas veja só que ele coloca 0, né? Eu desmarquei, ele tá como 0. Marquei, tá como 2. Aí você pergunta, mas por que 0 e 2? E o 1, né? Então, a gente pode colocar condicionais para a gente poder atribuir aqui também, tá? Por exemplo, eu posso colocar aqui no meu código, né? Deixa eu fechar aqui a janela de novo. Vamos aí fechar, para a gente poder executar. Como a gente sabe que é 0, então eu coloco if s igual a 2, tá? Então, como ele já vem marcado, né? Eu vou colocar aqui o print checkbox selecionado. Imagina que você está criando uma função, tá? Elif s igual a 0, quer dizer que ele está desmarcado. Imagina que você está criando uma função e você está executando uma função, você precisa, depois dessa função, checar se o checkbox foi marcado ali para o usuário. Aí, se ele for marcado, você vai chamar uma nova função, é dessa maneira que você faz. Olha só. Então, quando eu executar de novo a minha tela, ele vai abrir aqui. E aí, quando eu clicar, olha só. False, igual a 2. Então, ele não colocou aqui, está imprimindo 2. Não caiu no if, né? Deixa eu ver, if 2. Tá. Tá entre aspas aqui, né? Então, veja só, é 1 e 2, tá? É número inteiro. Eu coloquei em texto, tá? Deixa eu parar aqui. Executar de novo. Vou executar de novo aqui. Eu coloquei número inteiro, tá vendo? Marcado, desmarcado, checkbox selecionado e não selecionado, tá? E aí, como que você faz? Você viu aqui que tem o 0, 1 e o 2. Então, tem um outro que também pode estar parcialmente marcado. Nunca precisei usar isso, tá?
Então, quando eu utilizo o checkbox, ou é marcado ou desmarcado, mas tem um outro também que é parcial, que você também pode utilizar, que eu vou mostrar para você aqui nessa aula ainda. Então, eu vou fechar aqui, vou pegar o meu checkbox, checkbox.setTreeState. Lembra que eu falei para setar alguma coisa, né? A gente sempre utiliza, para atribuir alguma coisa, utiliza sempre o set. Então, eu vou falar que o treeState agora é true, tá? Então, veja que eu vou imprimir e tirar esse falso aqui. E vou executar de novo para você ver. Olha lá. Quando eu apertar, ele tá o 0, 1 e o 2. Ó, tem 3 estados agora. 3 status, ó. Parcialmente marcado, marcado e desmarcado, tá? Então, aqui o 1 agora, ele passou o seu partial. Por isso que tem o 0 e o 2 aqui, né? 0 e 2. E o 1 é parcialmente marcado, tá? Nunca precisei usar para nenhum sistema esse parcialmente marcado, mas talvez no seu ramo de negócio você pode precisar utilizar aqui por algum motivo, tá? Cliquei várias vezes, então se eu colocar aqui, eu posso elif ou else, tá? Elif s igual a 1, 1, e aí significa que ele está parcialmente marcado. E aí, por isso que tem 3 status aqui, tá? 3 estados para mostrar o nosso checkbox. Então aqui, ó, marcado, parcialmente marcado e selecionado, tá? Tem 3 estados que você pode utilizar nos seus programas, colocar condicional. Você normalmente usa checkbox para fazer uma condição para determinada função. Então, se tiver marcado, eu vou chamar uma função, ou vou mostrar, ou até para mostrar na tela, fazer com que mostre o widget na tela. Dessa maneira você coloca lá, ó, se ele marcou aqui, ele fuma, por exemplo, ele vai aparecer lá quanto tempo. Pode aparecer um label e um line edit para você preencher os dados, tá? Então você pode colocar condicionais para poder aparecer valores na tela ou até para executar funções. É assim que você utiliza o checkbox, tá? A gente vai utilizar isso aqui em projetos reais, então aqui no canal você vai aprender também o passo a passo utilizando em projetos o checkbox, tá? Então na aula seguinte a gente continua, onde a gente vai ver Combo Box e aí o passo a passo para a gente poder fazer seleções de valores na nossa tela, tá? Então te vejo lá, até logo!